Olá, eu sou o professor Rodrigo Varela, professor de Direito Penal e Processo Penal, e vamos aqui dar algumas dicas acerca da matéria processual penal. Quando se trata de ação penal privada, nós temos três conceitos muito importantes e fácil confundir na prova, né? De fácil confusão pelo aluno, que são a renúncia, o perdão e a perempção. Você sabe a diferença desses três institutos? Vamos pontuar aqui cada um deles e quais são as diferenças. Os três significam que a ação penal privada vai ser encerrada, né? Vai acabar, vai se interromper a ação. E por quê? Cada um com uma motivação diferente. Primeiro vamos falar sobre a renúncia. A renúncia, na verdade, ela é antes da ação começar. É quando a vítima não quer processar o criminoso. Ela tem direito a não querer, porque a ação privada, ela parte da conveniência da parte que quer processar. Então ela pode não querer a vítima, então não haverá processo. Então ela vai renunciar ao seu direito de oferecer a queixa, né? Ora, ao renunciar, ela não terá processo criminal. Ora, então a renúncia ela acontece antes da ação iniciar e ela é uma vontade única da vítima, ou seja, é um ato unilateral, onde somente a vítima do crime vai ter participação nesse ato. O criminoso, o réu, não é chamado a manifestar-se em nenhum momento. Isso é a renúncia. E o efeito dela qual é? Extingue a punição do criminoso, ou seja, não se pode mais punir aquela pessoa por aquele crime. Ora, o perdão já funciona diferente. O perdão também é proposto pela vítima, ou seja, a pessoa que vai ingressar com a ação, mas ele ocorre já com a ação em curso. Então a primeira grande diferença é essa. A renúncia acontece antes da ação começar. O perdão acontece após a ação já iniciada. No perdão, o ato não é unilateral, ele é bilateral, ou seja, a vítima tem que propor o perdão e o réu tem que aceitar o perdão. Se ele não aceitar, o perdão não tem efeito, a ação continua. Você pode pensar assim, mas quem é o louco que vai recusar um perdão? Quem é o réu que vai recusar o perdão? Ele vai querer continuar no processo? Parece uma coisa incoerente, mas não é. Por que acontece isso? Porque muitas vezes essa ação não tem razão de ser. Imaginemos que a vítima do crime, na verdade, não sofreu crime algum e está processando o réu de maneira injusta, indevida, e ela percebe que vai perder o processo. O que acontece, então? Ela, para sair por cima, oferece um perdão, como se fosse uma pessoa muito boa, de bom coração. E a vítima, o réu no processo, na verdade, ao aceitar o perdão, ele, entre aspas, está assumindo uma culpa, né? Porque você aceita perdão quando você erra, né? Eu fui perdoado de algo que eu fiz errado. Se ele aceitar, ele estaria, entre aspas, assumindo uma culpa. E ele pode não querer isso. Então ele vai dizer, não quero perdão nenhum, vamos até o fim do processo, porque eu vou provar que não fiz nada e depois disso eu vou voltar contra você. E essa é a questão interessante. O réu, injustamente tornado réu, ele pode depois entrar com uma ação contra a suposta vítima, que no fundo não é nenhuma vítima, coisa nenhuma, né? Então, as ações podem se inverter no futuro. Por isso que, às vezes, para o réu, não é interessante aceitar o perdão. Não é bom para ele aceitar o perdão. Ele pode não querer aceitar perdão nenhum e querer que o processo vá até o fim de fato, para que ele possa, ao final, provar que não teve nada errado e que não merece a condenação. Ok? E a perempção, que é a terceira situação possível. Essa não é a iniciativa da vítima. Ela é uma punição da vítima por parte do juiz. O juiz é que aplica a perempção. Quando a vítima deixar de movimentar o processo, por exemplo, quando a vítima abandonar o processo, ou a vítima faltar a algum ato do processo. Ou seja, ela demonstra que não está interessada no processo. E é ela que é a maior interessada, porque é a vítima que entrou com a ação. O juiz, então, ao perceber que a vítima não tem interesse
em dar sequência ao processo, ele extinguirá o processo através da decretação da perempção. Ok? Com isso, então, esclarecemos a diferença entre renúncia, perdão e perempção. As bancas, muitas vezes, cobram isso na prova, porque são institutos que são parecidos, mas que não são iguais.